Tem alguma pergunta sobre a aula anterior, pessoal? Eu acho que só ficou faltando colocar a lista de atividades, né? Faltou sim. Eu fiquei procurando um arquivo de dados que eu passei na última vez para as pessoas, não achei, aí fiquei pensando se eu pensava em outro, e o tempo foi passando, e até agora vocês ficaram sem atividades. Tudo bem. Bom, então, a aula de hoje a gente vai fazer, são dois assuntos, basicamente. A gente tem que, primeiro, fazer algumas aplicações bem simples do teorema central do limite. Existem várias outras aplicações interessantes que vão aparecer no resto do curso. Por exemplo, quando a gente fizer uma demonstração, uma demonstração do resultado importante em inferência que explica por que o estimador de máxima verossimilhança, que a gente ainda vai aprender, por que ele é tão importante. A razão pela qual a gente sempre, diante de qualquer problema, a gente tenta pensar inicialmente, pelo menos como um primeiro passo, no estimador de máxima verossimilhança. Mesmo hoje, no mundo de Deep Learning, o que a gente está fazendo lá é, quando você está falando de minimizar a função de custo, na verdade, a gente está maximizando a função de máxima a função de verossimilhança. Então, é um resultado, o teorema central do limite é um resultado interessante que vai aparecer de maneira surpreendente mais à frente. Por enquanto, nós vamos usá-lo de uma maneira extremamente simples e muito assim, rasteira, que é simplesmente fazendo alguns cálculos envolvendo a média aritmética. Mas não se surpreenda, não se deixe enganar, porque ele é muito mais importante do que essas aplicações simples que a gente vai ver aqui agora. Em seguida, então isso é só uma primeira parte da aula, em seguida a gente começa no tópico de regressão linear. Eu preciso ver dois assuntos, regressão linear e regressão logística, e para logo em seguida apresentar o método de máxima verossimilhança. Então, começando aqui, relembrando o assunto da aula passada, o teorema central do limite, ele é um resultado matemático que se refere ao que acontece quando você calcula somas ou médias de variáveis aleatórias. Então, a gente tem um conjunto de variáveis aleatórias que, em geral, elas vão... não tem um limite fixo com n, quer dizer, elas podem sempre ser aumentadas aqui, a sequência de variáveis. E a gente vai imaginar, nós vamos ver a versão mais simples do teorema, que assume que essas variáveis são I e Ds, têm a mesma distribuição, são identicamente distribuídos e são independentes. Elas têm um valor esperado constante, então, já que a distribuição é a mesma, né, o valor esperado de cada uma delas é o mesmo, e a variância também é constante, igual a sigma2. E nós estamos interessados no comportamento dessa quantidade aqui, a média aritmética dessas N observações. Se essas xn aqui são uma amostra de tamanho N, que em princípio podia ser aumentado para N mais 1, N mais 2, N mais 3, o que nós estamos falando é de calcular, a partir de uma das variáveis, uma das nossas colunas na tabela de dados, a gente pegar uma dessas colunas e calcular a média aritmética dos valores que estão na nossa amostra. Então, a média amostral. Existem dois resultados, dois teoremas limite que nós aprendemos na aula passada. O primeiro deles diz que essa média aritmética ela converge para um valor constante, mu, e esse mu que está aparecendo aqui é o mesmo mu que aparece aqui. Então, o que a gente está dizendo é, se você está fazendo medições em objetos que estão independentemente coletados da população, um mesmo tipo de medição, né? A mesma variável está sendo coletada. Se você calcular a média aritmética numa amostra razoavelmente grande, essa média aritmética, embora ela possa ser diferente se você mudar a amostra, uma maneira simples da gente mudar a amostra seria, por exemplo, se você tem uma amostra de tamanho 100,
Você pensa em simplesmente pegar uma amostra de tamanho um pouquinho menor, 99. Então, joga fora uma das observações. E você pode jogar fora, você tem 100 observações que você pode jogar fora, né? Uma de cada vez. Então, joga fora uma delas, sei lá, a primeira observação, calcula a média aritmética das outras 99. Põe de volta a que você jogou fora, joga fora uma segunda observação nesse grupo de 100. Calcula novamente a média aritmética. Faz isso várias vezes. As médias aritméticas que você calculou vão ser diferentes. Não são a mesma coisa. Dificilmente, a menos que tenha uma grande coincidência, você talvez tenha que olhar várias casas decimais para ver a diferença, mas muito provavelmente as médias aritméticas com amostras de tamanho 99, com diferentes composições, mesmo que a maior parte dos valores, inclusive, sejam idênticos, né? Porque você jogou fora só um dos valores, trocou um pelo outro, eles vão ser ligeiramente diferentes. Então, esse x barra n que está aqui, ele não é um valor constante. Ela é uma variável aleatória que converge para essa constante aqui à medida que o n cresce, que o tamanho da amostra cresce. Essa oscilação em torno desse valor mu aqui vai ficando cada vez menor e esse número que está aqui converge necessariamente para esse mu. Então, se a amostra for grande, essa média aritmética é uma boa aproximação para o valor teórico que você só teria se você pudesse ver os infinitos valores possíveis daquele tipo de população. Se você tivesse a distribuição inteira desses valores. O segundo resultado que a gente obtém é o seguinte, tá bom, o x barra n converge para o mu, vai ficando cada vez mais próximo do mu. Mas com que taxa ele se aproxima desse mu? Com que rapidez ele vai para próximo do mu? Qual é o tamanho típico da diferença entre essa aproximação e o valor verdadeiro do mu? Ou seja, quanto que eu posso confiar nesse x barra n, de maneira que se eu tirar outra média aritmética com o mesmo tamanho n, talvez esse novo valor não seja tão diferente da média anterior, porque todos estão agora muito próximos do mu. Então, eu quero ter uma ideia do tamanho dessa diferença. E isso é o resultado, o TCL, que fornece para a gente. Ele olha para a diferença entre o x barra e mu e multiplica por um fator que depende do tamanho da amostra, o fator raiz de n. Esse fator é importante. Nós vimos na aula passada que se você multiplicar por um fator que cresce mais devagar do que esse raiz de n, essa multiplicação toda, por exemplo, log n, aqui, log n, essa multiplicação log n vezes x barra menos mu, ela vai para zero. Continua indo, a diferença aqui é tão rápida, o acréscimo, que se você multiplicar por log n, não resolve. Se você multiplicar por uma coisa que cresce mais depressa do que raiz de n, sei lá, por exemplo, por n propriamente dito, por n mesmo, então isso daqui explode. Na verdade, não converge para lugar nenhum. Não converge. Às vezes fica negativo, às vezes fica positivo. Agora, se você multiplicar por raiz de n, então agora essa diferença fica estabilizada em torno de uma distribuição constante. Uma distribuição normal com média, na verdade é quase constante para quase universal para todo problema. É uma gaussiana, sempre uma gaussiana, com média zero, porque lembra que isso aqui está indo para zero, essa diferença, mas a variância que aparece aqui está associada com a variância da população lá em cima. Então, esse primeiro valor já tinha aparecido antes, né? É o valor em torno do qual o x barra vai, e esse sigma 2 controla, de certa maneira, o tamanho da diferença que você vai ter dessa média aritmética para esse mu aqui. Então, o sigma 2, que é a variância da população de cada uma das variáveis individuais, ela aparece aqui. Então, o importante aqui é que esse tipo de convergência agora é um tipo de convergência bem diferente daqui de cima. Enquanto aqui a convergência era para um valor constante, mu, aqui embaixo a convergência é para uma variável aleatória. De maneira que essa quantidade aqui, você não pode prever exatamente o que vai acontecer com ela, a não ser em termos de distribuição de probabilidade. Porque como é uma variável aleatória, uma distribuição de probabilidade, tem duas coisas.
tem uma lista de valores possíveis e tem probabilidades associadas. Então, quais são as listas de valores possíveis para essa quantidade e quais são as probabilidades associadas? Bom, são os valores, a lista de valores possíveis são os valores que são possíveis de acordo com uma normal com média zero e variância sigma 2. Esses são, em geral, os valores, a maioria dos valores vão estar concentrados entre 2 desvios em torno da média, então 2 sigma para cada lado, aqui em torno do zero, então menos 2 sigma e mais 2 sigma, e às vezes um pouquinho mais do que isso, às vezes um pouquinho menos, mas tipicamente entre esses dois valores. Então, tudo isso a gente viu na aula passada, e ainda da aula passada, um tipo de manipulação simples que vai ser bastante útil e importante nas aplicações práticas. Nas aplicações práticas que a gente vai ver hoje e nas aplicações, nas manipulações envolvendo o resultado da otimalidade do estimador de máxima verossimilhança, que a gente vai ver ainda daqui a umas 2 semanas. O resultado é que, como isso daqui, essa quantidade, converge para ele, esse é o teorema central do limite, essa primeira linha, eu posso, se eu dividir desse lado de cá, da esquerda, por sigma, então você vai ter essa quantidade dividido pela constante sigma, que é isso que está aqui embaixo, convergindo para esse lado de cá, dividido pela constante sigma. Mas se você pega uma gaussiana com média zero e variância sigma 2 e divide ela por sigma, o que você tem é uma gaussiana normal 0,1. Então, porque você dividiu, você padronizou, você dividiu pelo desvio padrão, então ela fica aqui com a normal 0,1, uma das propriedades de gaussianas que a gente viu lá atrás. Então, a pequena manipulação é que você pode pegar esse sigma que está aparecendo do lado de cá, direito, e passar ele para o lado esquerdo da convergência. Essa que é a ideia. Então, você coloca isso daqui desse jeito, e agora isso converge para uma distribuição normal 0,1. Observa que agora essa distribuição não tem absolutamente nada a ver com o problema específico que você está estudando. Essa aqui é uma distribuição fixa no mundo, né? Tanto faz se você está analisando preços do barril de petróleo ao longo dos anos e tirando a média, o preço médio deles, ou se você está olhando a proporção média de pessoas que clicam num artigo, num anúncio, ou se você está olhando o número médio de gols que é feito durante o campeonato, não importa, é normal 0,1, que está do lado de cá, e essa distribuição é absolutamente constante. Você pode estudar ela como um problema de probabilidade completamente desconectado de qualquer problema empírico. Aqui a última manipulação que vai aparecer de vez em quando essa realmente é bem trivial. Eu simplesmente estou passando esse raiz de n aqui para o denominador. Então fica assim, fazendo um pouquinho mais aqui. Então, de vez em quando, então eu posso escrever dos dois jeitos. Ou isso daqui, convergindo para normal 0 sigma 2, ou às vezes eu vou usar essa outra manipulação que está aqui embaixo, ou algumas vezes eu vou usar também essa última que está aqui. Então depende da situação, fica às vezes mais fácil, mais útil, E essa última partezinha que está aqui, ela é chamada de erro padrão, porque é o desvio padrão da população dividido pelo raiz de n, que isso daqui é o tamanho da amostra que você tem em mãos, o número de objetos, o número de itens que você está usando para calcular a média aritmética. Então, eles costumam ter esse nome um pouco diferente para diferenciar do desvio padrão. Esse standard error é o desvio padrão da média aritmética. Aqui só algumas propriedades da normal 0,1, a gente viu isso na aula passada, não vou voltar a isso aqui, mas sempre lembrando que, no caso, vocês veem aqui, como aqui vai aparecer a normal 0,1, vai ser útil a gente só relembrar algumas propriedades da normal 0,1, que tem essa densidade na forma de sino, o decaimento com a exponencial ao quadrado, de x ao quadrado, ela é centrada em zero, e a área dela, a área da densidade, que é a área total é igual a 1, 95% dessa área está concentrada entre 2 desvios para cada lado da média. Então, como o desvio aqui é 1, então é menos 2 e 2, entre menos 2 e 2, você tem 95% da área da densidade normal 0,1 aqui.
Ok, a terminologia, isso a gente já falou na aula passada, não quero falar. Então, daqui para frente eu estou usando uns slides desse cara que eu coloquei lá também no site, são os usos do TCL. Vou ver só algumas poucas aplicações bem simples. Eu vou começar com essa daqui. Imagine que o colesterol que está sendo medido numa amostra e nos Estados Unidos, de acordo com uma instituição de pesquisa, a distribuição dos níveis de colesterol para homens, males, que têm adultos, né, entre 20 e 74 anos, que moram nos Estados Unidos, isso já foi estudado bastante, você tem uma coleção enorme de estatísticas sobre isso, e o nível de colesterol dessa população, desse grupo de pessoas, é de 211, aí com a medida aqui de densidade para o colesterol. Então, 211, não importa a unidade, e com um desvio padrão de 46. Então, aqui é uma aplicação que, de novo, eu estou falando, assim, é extremamente simples, eu estou fazendo isso de maneira muito mecânica, igual é feito, às vezes, nos cursos de probabilidade, mas a gente vai ver a utilidade do TCL, do Teorema Central do Limite, de maneira mais interessante, mais à frente. Eu quero só, nesse caso aqui, fazer uma manipulação muito simples do TCL. Imagina que você está querendo coletar uma amostra de 25 indivíduos dessa população para a qual você tem a média da população e o desvio padrão dos níveis de colesterol dos indivíduos dessa população. Então, os indivíduos dessa população, se você pega os níveis de colesterol individuais, eles estão, às vezes, mais do que 211, às vezes menos. Até onde eles podem ir? Bom, o desvio padrão é 46, então a gente já sabe, ou pelo Chebyshev, ou se a gente assumir que a distribuição é mais ou menos gaussiana, não muito longe, deveria ser uns 2 desvios em torno da média, ou usando o Chebyshev, uns 3 desvios. Então, a maioria dos indivíduos tem 211 mais 3 vezes 46, ou 211 menos 3 vezes 46. Essa é a faixa de variação do nível de colesterol dos indivíduos da população. Mas agora a pergunta aqui é a seguinte, você está tirando uma amostra de 25 indivíduos, eu não estou interessado nos valores individuais, nos valores desses indivíduos, em cada um dos 25 números, mas eu estou usando agora a média, sample average, a média amostral desses 25 números. Eu estou pegando essa média amostral e eu gostaria de saber qual que é a chance de que essa média esteja acima de 230. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui e falar assim, olha, então a gente vai resolver esse problema, simplesmente o uso mecânico do TCL, mas por que essa pergunta podia ter alguma relevância prática? Você pode imaginar o seguinte, imagine que a sua amostra, ela, em vez de ter sido retirada de toda a população, ela foi retirada de um grupo especial de indivíduos que tem alguma característica. Não sei, suponhamos que sejam indivíduos que são obesos, por exemplo. Então, eu gostaria de saber se indivíduos que são tipicamente obesos, eles tendem a ter um nível de colesterol maior do que a média populacional que está aqui, do grupo inteiro. Então, os obesos tendem a ter um nível de colesterol médio, né, um nível médio maior do que isso. Não me interessa o nível individual de cada um dos obesos. Eu tenho 25 obesos na minha amostra, pode ser que um deles tenha um nível de colesterol, 2 ou 3 ou 5 ou 10 deles tenham um nível de colesterol menor do que 211. Tem muita variabilidade na humanidade entre os indivíduos, né? Pode ser que parte deles tenha maior do que 211. Na verdade, se esses 25 indivíduos têm uma distribuição igual à da população, eu vou esperar que metade, mais ou menos metade desses 25 tem um nível de colesterol maior do que 211, metade deles menor do que 211. Isso é natural, pois se eles vierem dessa população, quando eu tirar 25 indivíduos particulares específicos, a média aritmética desses 25 indivíduos não vai ser igual a 211, exatamente igual. Não pode ser, não tem, a menos que tenha uma coincidência notável aqui. Então vai diferir desse 211. Um pouco mais ou um pouco menos. Até onde pode ir essa diferença se os meus obesos realmente forem um subgrupo basicamente igual à população como um todo?
é isso que o TCL vai nos permitir responder. Ele vai, vocês lembram que o TCL, o que ele faz é olhar até onde pode ir a diferença entre o X barra e a média populacional. Eu vou assumir que a média populacional é 211 e vou verificar se o que eu tenho com meus 25 indivíduos, se esse afastamento é razoável, o afastamento que eu vou observar na minha amostra. Então, deixa eu completar o raciocínio, que vocês vão ver que, inclusive, do jeito que eu estou falando assim, parece talvez assim, confuso, complicado e tal. Na verdade, é extremamente simples, é muito básico o uso. Vamos lá. A ideia é a seguinte, então, o que eu estou querendo saber é o seguinte, eu estou colocando um limite aqui, que eu estou falando assim, olha, 211 está aqui, eu quero saber se a minha amostra de 25 indivíduos, se eles fizerem parte dessa população como um todo, se eles não forem diferentes da população como um todo, esses 25 indivíduos, qual que é a chance de que a minha média aritmética ultrapasse 230? De onde que eu tirei esse 230? Bom, nesse momento da minha cabeça. Nesse momento da minha cabeça, eu simplesmente peguei um valor acima de 211, que eu achei que era mais ou menos grande, e estou fazendo esse cálculo. Se você não estiver satisfeito com o 230, ótimo. Refaça o cálculo com o valor que você preferir. Claro que você vai estar se perguntando, mas qual que é um bom valor para escolher? Tá bom, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos pensar no seguinte. Se alguém escolher um limiar de, por exemplo, 230, como que eu poderia calcular qual que é a probabilidade de que minha amostra seja maior do que esse limiar, caso os meus 25 indivíduos venham dessa população que tem essas características aqui. Então, na verdade, a gente está vendo aqui talvez um dos primeiros exemplos de teste de hipótese. Nós vamos falar mais de teste de hipótese mais na frente, mas, por enquanto, é só uma ideia simples. Eu vou assumir que esses meus 25 indivíduos tenham essas características aqui e vou me perguntar agora qual que é a chance de que a minha média, a amostra desses 25 indivíduos, ela acabe ficando acima de um certo limiar 230. Então, qual que é a probabilidade do meu X barra ficar maior do que 230? Então, vamos fazer o uso aqui mecânico do TCL. Então, nós vamos voltar nessa ideia de teste de hipótese, etc., várias vezes. É um tema confuso para quem está vendo a primeira vez, é um tema que você tem que ficar raciocinando, escrevendo no papel do lado o tempo inteiro para não se confundir, mas nós vamos voltar nisso, mas, por enquanto, só um uso mecânico do TCL, que é a ferramenta que a gente precisa para esses testes lá na frente, com máxima verossimilhança. Então, o X barra, qual que é a probabilidade disso aqui ser maior do que 230? Então, a distribuição do colesterol individual de cada um dos 25 elementos da minha amostra, ela não precisa ser gaussiana. Como a gente viu, o TCL vale para qualquer distribuição, basicamente. Você pode pensar em distribuições patológicas que fogem mas, em princípio, se a distribuição tem média e variância finitas, então isso aqui vale. Então, você vê só pelo fato de eu ter falado média e variância finita, mostra que devem ser distribuições muito estranhas, as distribuições onde o TCL não funciona. Então, imagine, por exemplo, a distribuição pode ser até assimétrica, distribuição do colesterol individual. E está aqui o colesterol do indivíduo I. O problema nos deu qual que é o valor esperado do X do colesterol individual. O colesterol da população, 211, é o valor médio do colesterol na população inteira, e com desvio, sigma 2 igual a 46 ao quadrado. O SD era 46. Então, os valores aqui, com o tamanho da amostra sendo 25, xn igual a 25, eu estou assumindo que essas variáveis aqui vêm da mesma distribuição, que é a distribuição dessa população aí de cima, são independentes, o valor do colesterol de um indivíduo não afeta o valor do colesterol do outro. Por exemplo, eles não estão na mesma família, não são gêmeos, nada disso. E o valor esperado do XI é 211 e a variância é 46 ao quadrado. E o objetivo é simplesmente calcular a probabilidade disso daqui acontecer, do X barra ser maior do que esse limiar que foi arbitrariamente fixado
Você vê que o 230 está acima aqui do 211. Talvez você queira um limiar mais alto, maior do que esse daqui, mas vamos deixar assim, 230 por enquanto. E aí, como é que você calcularia isso? Bom, a gente usa o TCL. Eu sei que o raiz quadrada de n x barra menos μ converge para uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2, onde esse sigma 2 é a variância da população. Ou, daquela manipulação que eu tinha feito antes, o x barra menos mu dividido por isso daqui é aproximadamente normal 0,1, quer dizer, já converge para normal 0,1. O truque agora é sempre fazer o seguinte, essa é a probabilidade de interesse, é manipular o x barra que está aparecendo aqui dentro de maneira que apareça essa expressão para a qual você sabe calcular probabilidades, porque essa expressão que está do lado de cá, essa variável aleatória que está do lado de cá, ela tem distribuição normal 0,1. Então, se é uma normal 0,1, você sabe calcular as probabilidades. Então, a ideia é manipular o x-barra sem alterar o evento, para que a probabilidade desse evento é que esteja sendo calculada. Então, vou mostrar como é que isso aqui é feito. Está aqui o x-barra maior, é isso aqui que a gente quer. Eu tenho já que o tamanho da amostra é 25, o mu é 211 e o sigma 2 é 46 ao quadrado. Então, está aqui. Essa é a probabilidade que a gente tem interesse. A primeira coisa que eu vou fazer é subtrair dos dois lados da desigualdade uma constante, que é a constante aqui 211. Isso não altera o evento. Então, qual que é a probabilidade disso daqui acontecer? Bom, é a probabilidade de você selecionar uma amostra de tamanho 25 da população que tem mu 211, sigma igual a 46, e você, ao selecionar essa amostra de tamanho 25 dessa população, encontrar um x-barra maior do que 230. É isso que você está querendo calcular aqui. Qual que é a chance disso acontecer? Bom, e do lado de cá? Isso aqui realmente é igual? Vamos ver. Aqui eu estou calculando a probabilidade desse evento que está aqui dentro. Esse evento é a probabilidade do x-barra menos essa constante ser maior do que 230 menos a mesma constante. Ó, mas é claro que se numa amostra qualquer de 25 elementos você teve o x-barra maior do que 230, então nessa mesma amostra o x-barra menos 211 vai ser maior do que 230 menos 211. Então, toda amostra de 25 elementos que satisfaz essa condição aqui, ou seja, que todo o conjunto de ômegas que caem dentro desse evento, eles também estão aqui dentro desse evento que está entre parênteses aqui. E vice-versa. Toda amostra que satisfaz essa condição aqui, ela satisfaz a condição de cá, da esquerda. Então, as duas probabilidades são absolutamente idênticas, porque tratam do mesmo evento. É o mesmo conjunto de ômegas que satisfaz isso e satisfaz isso daqui. Agora eu vou fazer mais uma manipulação que não altera a condição que a gente está vendo aqui dentro. A condição que está aqui é a condição que estabelece o evento para o qual a gente está calculando a probabilidade. O que eu faço é dividir dos dois lados da desigualdade por uma mesma constante, que é essa que está aqui. Então, eu não altero. Qualquer amostra que satisfaz essa condição vai satisfazer essa daqui. A constante que eu estou fazendo agora é 46, que é o sigma, que está aqui, o sigma, não o sigma 2, né, mas o sigma, dividido pelo raiz de n. Eu estou voltando, estou usando essa condição aqui, eu estou fazendo aparecer essa condição aqui, substituindo o mu e o sigma pelos valores da população de interesse. E aqui embaixo o raiz do tamanho da amostra. Então agora, finalmente, a gente está descobrindo que se você quer calcular qual que é a chance do x-barra ser maior do que 230, isso é a mesma coisa, é igual a calcular a probabilidade, a chance dessa expressão grande que está aqui ser maior do que 2,065. De onde que apareceu esse 2,065? Bom, foi de fazer essa conta aqui, ó, 230 menos 211, e depois dividir por essa outra constante. Apareceu isso aqui. E essa expressão que está do lado de cá? Bom, ela tem uma distribuição, isso é uma variável aleatória, complicada. Eu estou calculando uma soma de variáveis aleatórias, dividindo por n, subtraindo essa constante, dividindo por essa outra constante. Pois bem,
como essas constantes aqui foram escolhidas de acordo com esse mu e esse sigma, que eu acho que são as médias das variáveis que estão aparecendo aqui no x-barra, o TCL me diz que essa quantidade, não exatamente, eu não tenho essa probabilidade exata, mas se a aproximação do TCL já é boa, isso significa que essa expressão aleatória que está aqui, ela segue uma gaussiana com média zero e variância 1. Então, essa probabilidade de interesse aqui, ela é simplesmente a chance dessa outra expressão ser maior, que é uma gaussiana, que é aproximadamente uma gaussiana normal 0,1, ser maior do que essa constante que está aqui. Então, a gente descobriu que a probabilidade disso daqui ser maior que 230 é igual a isso, que é, aqui devia ter um aproximado, tá, gente? Que é, tudo bem, que é igual à probabilidade do Z ser maior do que isso daqui, aonde esse Z é essa expressão toda que está aqui. E agora, eu devia ter colocado aqui um aproximadamente. E esse Z, eu vou assumir agora que ele tem uma distribuição normal 0,1, que a aproximação do TCL já é boa o suficiente. E como é que você faz isso? Bom, se isso daqui é uma normal 0,1, você pode, por exemplo, no R ou em Python, ou em qualquer um, você calcula isso aqui facilmente. Geralmente, depende aí um pouco da sintaxe de cada um das linguagens, mas no caso do R, por exemplo, você tem o P-norm, que te dá a probabilidade de uma normal 0,1, de uma gaussiana normal 0,1, ser menor ou igual a uma certa constante. Então, como você quer, na verdade, dele ser maior do que essa constante, é 1 menos esse P-norm, que é o comando do R, o que dá isso daqui. Ou seja, 2%. O que a gente está descobrindo? Que se você quiser saber qual que é a probabilidade do x-barra ser maior do que 230, se os indivíduos, a amostra que você está pegando, dos 25 indivíduos, eles vêm dessa população normal aqui, da população usual, que tem essa média de colesterol, com esse desvio padrão, essa média de indivíduos, ela dificilmente deveria ultrapassar 230. Se esses indivíduos, de fato, vêm dessa população aqui em cima, a chance de que a média aritmética desses números ultrapasse esse limiar de 230, a probabilidade disso acontecer é apenas 2%, 0,02. Foi o que a gente descobriu aqui no final, 0,02. Então, tem uma probabilidade bastante pequena de ultrapassar esse limiar de 230. Você não precisa ir muito acima de 230. Você pode escolher um limiar diferente. Por exemplo, eu quero ter muita certeza de que Quer dizer, deixa eu... o raciocínio de teste de hipótese, ele é todo cheio de idas e vindas, mas a ideia é, assuma que os indivíduos vêm dessa hipótese aqui, desse grupo de indivíduos. Então, olha agora para a média aritmética. Ela é compatível com essa hipótese que você fez aqui? Bom, primeira coisa, se você estiver olhando para a média aritmética, se esses indivíduos vêm daqui, eles dificilmente deveriam, a média aritmética dificilmente deveria ser maior do que 230. Então, olha para essa média. Ela é menor do que 230? É menor do que 230. Tá, então tá de acordo com a hipótese, assim, não ofendeu a hipótese, tá ok. Poderia, se a hipótese fosse verdadeira, isso aqui deveria ser realmente menor do que 230. Não quer dizer que a hipótese seja verdadeira, mas está dizendo que pelo menos ela não está estranha. Agora, olha para a outra possibilidade, olha para a média aritmética dos 25 indivíduos. Ficou acima de 230? Ficou. Bom, então você tem duas possibilidades agora. Vamos supor que tenha sido, sei lá, 240 a média aritmética. Então tem duas opções. Você pegou 25 indivíduos que vieram dessa população aqui, mas um evento com uma probabilidade muito baixa, muito rara, aconteceu. E essa média, não é impossível que a média aritmética fique acima de 230. Tem uma chance de 2% disso acontecer. Não é impossível. Mas, então, você tem uma amostra em que aconteceu um evento raro. A outra possibilidade é de, na verdade, os indivíduos não virem
dessa população aqui de cima, vindo de uma população que tem uma média de colesterol maior do que 211. E essa amostra pequena de 25 indivíduos já estaria te dando uma evidência de que, olha, se esses caras vieram dessa população, dificilmente isso devia ser maior do que 230, e foi maior do que 230. Então, o que você faz nesse caso? Você pode tomar decisões que podem ter erros. Você pode assumir que eles vieram realmente de uma população que tem um colesterol maior, e às vezes eles, na verdade, foi só uma amostra de má sorte, né? Indivíduos com colesterol muito alto, por acaso, entraram na sua amostra. Mas tem uma chance pequena disso acontecer. A outra opção é você realmente decidir que... a outra opção é que os indivíduos, na verdade, vêm realmente de uma população diferente, mas a amostra deles acabou ficando menor do que 230 e você aceita. Bom, nós vamos ver esses dois tipos de erro no contexto de teste de hipótese mais na frente. Para a aula de hoje, o que eu queria era simplesmente fazer esse uso direto, mecânico, do teorema central do limite, onde a gente calcula probabilidades associadas com a média aritmética, ou na lista de exercícios vocês vão ver com a soma de variáveis aleatórias, sempre fazendo uso do TCL. A única coisa que a gente tem que fazer é sempre dar um jeito de aparecer essa expressão no cálculo, porque aí essa expressão é a normal 0,1, e aí se ela é normal 0,1, a gente simplesmente usa cálculo numérico para calcular essas probabilidades associadas com a gaussiana e acabou. Bom, então tem outros exemplos no conjunto de slides aí desse cara que está lá no site da disciplina, eu vou deixar para você dar uma olhada. E hoje, agora, nesse restinho de aula, eu quero começar um assunto que a gente já devia estar começando, que é regressão linear. Então, eu vou começar esse assunto de maneira... Bom, vamos ver, nós vamos começar de maneira extremamente simples e isso vai crescendo aí para criando um pouco mais de teoria. Então, eu vou começar com um exemplo, que é o exemplo clássico em qualquer curso de Machine Learning, está aí todo mundo fazendo esse exemplo, eu vou fazer ele aqui também. Qual o valor de um imóvel? A gente tem softwares que tentam fazer essa predição de forma automática, a partir de várias características do imóvel. Porque se você quiser saber o valor de um imóvel, melhor é perguntar para um corretor da cidade. Mas você pode ter softwares que fazem isso de maneira automática, é menos subjetivo, mais rápido, serve como uma primeira avaliação, pode ser expandido, se você tiver um bom modelo para fazer essa predição, para fazer predição de preços para qualquer lugar do mundo, né? E não só das poucas cidades onde você tem os corretores. E como que um software desse pode ser construído? Bom, vamos imaginar que a gente coleta características dos imóveis que estão associados com os preços do imóvel, né? Com os preços do imóvel. Primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é coletar os preços de imóveis. Então, imagine que você coleta aqui o preço de uma amostra de 1.500 imóveis que estão à venda no mercado de BH. Alguns deles, evidentemente, são caros, outros são mais baratos. E a sua pergunta é o que faz com que os preços dos imóveis variem? Como é que você pode definir se um imóvel, um dado imóvel, vai ter um valor alto, um preço alto ou um preço baixo? O que você tem que fazer é pegar as características que afetam esses preços. Qualquer corretor, se você perguntar, ele vai te falar que tem as três coisas mais importantes que afetam o valor de um imóvel, é a localização, em segundo lugar, é a localização, e em terceiro lugar, a localização. Depois vem outras características. Então, a localização da cidade, ela pode ser criada dividindo a cidade em pequenas áreas. Então, você pode entrar com a latitude e longitude do apartamento, mas tem maneiras de fazer isso daqui no tratamento em Machine Learning, mais de uma maneira, mas essa é inclusive uma área que eu mexo bastante, contribuí com várias técnicas para entrar com esse tipo de informação geográfica em modelos de Machine Learning, mas nós vamos fazer aqui uma abordagem mais simples, bem mais simples. Nós vamos fazer o seguinte, porque a abordagem de entrar com a latitude e longitude é um negócio mais complicado, tá? Nesses problemas de regressão.
Então, uma outra abordagem mais simples é a seguinte: a localização é, na verdade, uma proxy para o status socioeconômico. É isso, não é a localização que é relevante, se a localização ela faz o preço aumentar ou diminuir. E o status socioeconômico, ele pode ser medido, não é só por renda, status não é só renda, porque você pode ter um traficante oferindo uma renda muito grande e ele não tem status socioeconômico, pelo menos não por enquanto. As coisas andam mudando tanto. Mas aí a renda, vamos imaginar então que a gente está medindo só por renda, e ela é medida pelo IBGE em pequenas áreas da cidade quando a gente tem censo demográfico, que parece que não vai ser feito, né, esse ano. Aliás, o ano já passou, deveria ter sido feito em junho desse ano, não foi feito. A renda aqui é medida pelo chefe do domicílio. Então, o IBGE, ele divide Belo Horizonte em 2.000 pequenas áreas, e essas áreas tem mais ou menos 300 domicílios em cada uma. Então, costuma ser 2 quarteirões apenas, ou às vezes até o JK, lá no centro da cidade, o prédio JK, ele é dessas pequenas áreas da cidade. Então, são relativamente bem pequenas essas áreas, mais ou menos homogêneas, então eles não misturam uma área de favela com uma área rica, e isso é mapeado no Brasil inteiro quando a gente tem um censo demográfico. E é perguntado aos indivíduos dessas domicílios, né, que dentro dessa região, a renda do chefe do domicílio, e aí a gente pode usar, então, como uma medida de localização, entre aspas, a renda média da região onde está o imóvel. Tem outras características do imóvel que afetam o seu preço. Então, não é só uma das medidas, então, o imóvel está localizado numa área cheia de gente rica ou cheia de gente pobre. Então, isso aí vai definir o preço do imóvel, uma parte do preço do imóvel. A outra coisa, qual que é o ano da construção do imóvel? Você pode estar num bairro rico, numa região rica, aliás, uma região onde é cheia de gente rica, mas o imóvel é muito antigo. Ou a área total do imóvel também é uma característica importante. O número de quartos, o número de suítes, que são os quartos que têm banheiros, quantos apartamentos por andar, se ele possui salão de festas ou não, que é uma variável 0 ou 1, se ele possui piscina, 0 ou 1, etc. Imagine que ao todo a gente coleta 30 características numéricas para cada um dos 1.500 imóveis. Vamos agora organizar esses dados como vetores e matrizes. Então, daqui para frente, o nosso curso, vetor e matriz vai aparecer o tempo inteiro. Os preços a gente vai colocar num vetor de dimensão 1.500. As características nós vamos colocar numa matriz 1.500 linhas por 30 colunas. São 30 características, hein? Lembra? Então, cada linha vai ser um imóvel. A primeira coluna, ela tem a renda média da região onde está aquele imóvel. A segunda coluna é o ano de construção do imóvel, a terceira coluna é a sua área total, etc. Então está aqui a visão matricial. Os preços dos 1.500 imóveis é um vetor de dimensão 1.500, estão eles aqui posicionados, e a matriz X com as features, as características do imóvel. Cada linha é um imóvel, a correspondência é a mesma aqui dos Y, né? Então, do Y2 aqui, o preço desse segundo imóvel, e aqui na linha 2 dessa matriz estão as características desse imóvel que está também posicionado na linha 2 do Y. Tá? Então, é correspondente aqui a localização dos itens. Então, estão aqui, a primeira coluna tem as rendas, a segunda, as áreas dos imóveis, depois, se ele tem salão de festas ou não, a variável binária, etc. A gente está procurando um modelo matemático simples, muito simples, que possa explicar, a partir das características, por que alguns imóveis são caros e outros são baratos. Vamos começar usando a área total do imóvel. Quanto maior o imóvel, maior o preço. Se eu tiver 2 imóveis com todas as características iguais, exceto a área, um deles sendo maior do que o outro, a gente esperaria que o preço de um fosse maior do que o outro. E a gente vai, então, fazer uma primeira aproximação, talvez muito grosseira e sujeita a revisões, mas vai ser um ponto de partida.
A gente vai imaginar que aproximadamente, bem grosseiramente, nós vamos atualizar esse modelo aqui, melhorar ele, a gente vai imaginar que o preço aumenta linearmente com a área do imóvel. De maneira que o preço Y de um imóvel, ele é aproximadamente uma função linear da sua área. Então, se eu aumentar a área, eu impacto o preço, eu aumento o preço através desses dois coeficientes A e B. Quer dizer, o que isso significa é que eu estou imaginando, aqui eu estou colocando só 150 imóveis, aqui nesse eixo o preço do imóvel em milhares de reais, aqui a área do imóvel, e eles estão variando de 100 metros quadrados até 500 metros quadrados. Cada ponto aqui nesse gráfico é um imóvel. O eixo vertical tem os preços, horizontal as áreas. E se você olhar aqui, grosseiramente, bem grosseiramente, o preço parece ser uma função linear da área. Ou seja, que o Y que está aqui, ele não é exatamente igual, está longe de ser igual, mas ele parece aumentar como uma função da área do imóvel de maneira linear. Eu coloquei aqui um gráfico nesse eixo, uma função qualquer, que para quem já viu, pode ser estimado por regressão linear, que é exatamente o objetivo dessa aula, mas por enquanto simplesmente no olhômetro eu passei uma reta aqui no meio dos pontos e aparentemente o preço Y de cada imóvel, ele parece poder ser predito de acordo com essa fórmula que está aqui. Essa fórmula aqui, o 50 que está aparecendo aqui, é o valor do Y se a área fosse zero. Então, se você fizer zero aqui, fica só 50, e é o ponto onde essa reta ela corta o eixo vertical quando o Y for zero. Aqui a gente não está vendo, deve ser mais ou menos por aqui, a área zero. Claro que um apartamento de área zero, eu não acho que seja um apartamento de muito interesse, né? Pouquíssima gente compraria ou pagaria 50 mil reais por um apartamento de área zero. Não faz sentido. Então, esse valor 50 aqui, ele não faz muito sentido em termos de ser o intercepto aqui, ou o efeito de bias que a gente fala, né? É só uma constante que eu estou usando para poder ajustar a reta na faixa de valores que realmente aparece de área. As áreas variando de mais ou menos 50 metros quadrados, 70 metros quadrados, até 500 metros quadrados. Então, essa reta, ela não prediz de maneira perfeita. Você tem dois apartamentos aqui, por exemplo, com um tamanho de mais ou menos 200 metros quadrados. Por exemplo, esse daqui, onde está a mãozinha, e esse outro aqui. Os dois têm aproximadamente a mesma área, de 200 metros quadrados, e o preço é bem variável. Num aqui, ele está chegando a praticamente 600 mil reais, enquanto que esse outro aqui é 300 mil reais. Então, quase o dobro do preço do outro, com a mesma área. Então, a área sozinha, ela dificilmente seria capaz de, sozinha, ser uma boa predição para o preço. Existem outras razões, outras características do imóvel que faz com que embora eles tenham a mesma área, tenha um preço bem maior do que o outro. Que outras características são essas que a gente poderia usar? O que causa a diferença? Por exemplo, talvez a idade do imóvel. Então, talvez esse imóvel aqui, tenha 200 metros quadrados, o outro também tem 200 metros quadrados, mas um deles é muito mais velho do que o outro. Se isso for verdade, isso explicaria, talvez seja uma boa explicação, né, para essa diferença de preço. Então, nós vamos ampliar aquele modelo, imaginando que a idade traz um impacto adicional ao modelo de preço que a gente está fazendo. Nesse momento, o nosso modelo é muito simples, falando o seguinte, olha, o preço, ele é assim, você pega a área, multiplica por um fator de peso dessa área, de importância dessa área, o quanto que o preço aumenta à medida que você aumenta a área. No nosso caso, a gente achou um B aproximadamente de 2. Se você passar a área de 100 metros quadrados para 200 metros quadrados, o preço aumenta em 2, né? Em 2 vezes o 100 de área, de acréscimo de área, ou seja, em 200 mil reais, em média. Cada 100 metros quadrados traria, naquela época que eu coletei esses dados, traria um aumento de preço de 200 mil reais para cada 100 metros quadrados de área. E a constante A aqui é 50, que a gente viu que
não tem uma interpretação empírica, né, perfeita, nem muito simples, porque seria o preço quando a área fosse zero. Então, o que eu vou fazer agora é acrescentar o fator de idade como um fator que pode alterar essas constantes aqui e como um impacto adicional. Mais do que isso, eu estou dizendo que o preço ele é composto de uma combinação de um impacto, um fator que representa o impacto que a área traz e o impacto que a idade do apartamento traz. Eu multiplico a área por um fator, multiplico a idade por outro fator. Esse B que está aparecendo aqui não precisa mais ser 2, como eu fiz antes, talvez seja um valor diferente agora, quando eu introduzi, porque eu mudei o modelo. Uma coisa que eu já posso antecipar é que esse fator C, que está multiplicando a idade, deve ser negativo, enquanto que o B deve ser positivo. Se eu crescer a área, eu estou imaginando que o preço aumenta. Um apartamento maior, em geral, tem um preço maior. Então, o B aumenta. Por outro lado, a idade, se eu aumento a idade do apartamento, provavelmente o C diminui. Porque quanto mais velho, menos interessante é o apartamento, mais sujeito a manutenção, a problemas. Então, agora, acontece que o preço ele não depende só da área e da idade. Dois imóveis que têm a mesma área e a mesma idade podem ter preços bem diferentes dependendo da localização deles, a renda da região onde ele está, do número de suítes, do número de vagas na garagem, etc. Cada fator pode ser acrescido a esse modelo inicial de forma linear. Então, eu vou considerar um modelo agora que mistura as 30 características do imóvel, fornecendo uma predição do preço da seguinte forma. Eu vou tentar, eu espero que seja um bom modelo, eu vou ter que verificar isso depois, mas o modelo inicial é que o preço Y ele vai ser aproximadamente igual a uma combinação linear das 30 características, cada uma dessas características multiplicadas por um fator que é o peso, a importância, e o sinal aqui indica também como que ela afeta o preço. Se aumentar a idade, faz com que o preço aumente ou diminua. O problema que resta é como encontrar os valores dessas constantes A, B, C, etc., que estão aparecendo aqui, que tornem essa aproximação a melhor possível. Então, eu estou supondo que o preço pode ser calculado aproximadamente, pode ser predito, como uma combinação linear dessas características. Agora, quem que eu tenho que usar aqui como pesos para fazer essa aproximação ser razoável? Então, de forma matemática, o problema então passa a ser o seguinte: eu tenho 1.500 imóveis. Para esses 1.500 eu tenho o preço deles. Então, eu tenho aqui o preço dos meus 1.500 imóveis. Estão aqui coletados num vetor, né, com os 1.500 imóveis. O preço do primeiro imóvel, se a minha combinação A, B, se as minhas constantes são uma boa escolha, esse preço do primeiro imóvel deveria ser aproximadamente, não exatamente igual, nunca vai ser exatamente igual, mas não deveria ser muito diferente da combinação que eu obtenho quando eu jogo aqui as características do imóvel 1. Então, a área do imóvel 1, a idade do imóvel 1, etc. O preço do imóvel 2 deveria ser obtido de maneira aproximada como uma combinação, aplicando aqui as características do imóvel 2, a idade 2, a área 2, e assim por diante até o imóvel 1.500, que eu obteria o preço dele a partir das suas características, a característica do imóvel 1.500. Bom, essas expressões aqui, elas podem ser escritas, em vez de ser uma lista, um conjunto de equações, um sistema de equações, a gente pode escrever isso como de forma matricial. Então, e para facilitar a notação no futuro, gente, em vez de ficar colocando aqui A, B, C, etc., a gente usa o seguinte: olha, B0 aqui é esse primeiro fator aqui, A, que é essa constante, que a gente chama às vezes de bias. O fator que vai multiplicar a área 1, eu vou escrever como B1. B1 é porque é o fator da característica número 1, da primeira característica. A primeira característica é a área. Aqui é a área do imóvel 1, a área do imóvel 2, a área do imóvel 1.500. B1 refere-se à feature número 1, que
foi arbitrariamente escolhida sendo a área. B2 é o peso da feature 2, o fator que multiplica a feature 2, que nesse caso é a idade. E assim por diante. B30 é o fator que multiplica o ter ou não salão de festa. Aqui é 0 ou 1, ter ou não salão de festa. Então, essas aproximações que a gente mostrou aqui antes, elas podem ser escritas da seguinte maneira. Primeiro, o lado direito que está aqui. Esse lado direito, ele pode ser escrito, esse conjunto de 1.500 linhas que estão aqui, como sendo esse resultado aqui vetorial. Quer dizer, eu vou escrever esses 1.500 números que aparecem aqui do lado direito, todos eles, eu vou escrever esses 1.500 números como um vetor de dimensão 1.500. E o vetor é obtido assim. Primeiro, esses 1.500 B0s que aparecem aqui, é B0 vezes esse vetor 1. Isso aqui dá B0, 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 B0. O segundo, que é esses 1.500 números aqui, associados com a área de cada apartamento, né, é o B1. Observa que o B1 é o mesmo o tempo inteiro, multiplicando a área de cada um deles. Então, é o B1 multiplicando esse vetor com a área 1, área 2, área 1.500. E assim por diante. Aqui o B2 vezes a idade, etc. Os valores que estão aqui, do lado esquerdo, eu vou coletar eles, vou colocar eles num vetor de dimensão 1.500, de maneira que o que eu estou buscando é o seguinte, eu gostaria de escrever esse vetor de dimensão 1.500 aproximadamente como uma combinação linear, que são esses B1, B30 aqui, desses outros vetores de tamanho 1.500 cada um. Então, eu reduzi o problema a um problema de GAAL, geometria analítica e álgebra linear. Eu estou querendo encontrar um conjunto de coeficientes que fazem com que esse vetor no espaço R 1.500 possa ser escrito, não exatamente igual, mas de maneira aproximada, como uma combinação linear desses outros vetores de tamanho 1.500. Então, nós queremos encontrar os coeficientes que tornem essa aproximação a melhor possível. A gente vai ver mais tarde, em detalhes, como que a gente resolve esse problema. Na verdade, o mais tarde aqui não sei, acho que é hoje ainda. Nesse momento, basta dizer que o nosso problema ele fica reduzido a um sistema de equações lineares, ou a um problema de inverter uma certa matriz quadrada. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos chamar de X aquela matriz. Agora, vocês estão vendo aqui que apareceu agora, além das características, a 1, a idade, etc., apareceu também esse vetor de uns aqui, um vetor de constantes iguais a 1. Então, eu vou criar agora uma matriz X que, além de ter 1.500 linhas, uma para cada apartamento, e 30 colunas, que são as 30 características, as 30 features, eu vou colocar uma coluna adicional com essa constante 1, com esses valores constantes iguais a 1. Então, é essa matriz X aqui. É uma matriz 1.500 por 31. Então, tem essa coluna aqui toda de uns. E agora o problema, então, reescrevendo, né, é escrever o seguinte: o vetor de preços tem que ser escrito aproximadamente como uma combinação linear dessas colunas. Olha, isso é a mesma coisa, esse lado direito aqui, esse lado direito, é a mesma coisa que fazer essa operação matricial. Se você tem uma matriz, que é essa daqui, multiplicando esse vetor coluna, vocês verifiquem isso é importante, vocês têm que olhar isso vai aparecer muitas vezes daqui para frente. A multiplicação dessa matriz por essa outra aqui é a mesma coisa que pegar é a mesma coisa que isso que está aqui em cima. Ou seja, a multiplicação matricial, ela pode ser, quando você multiplica desse jeito aqui por um vetor coluna pela direita, é a mesma coisa que fazer o resultado é um vetor coluna, né? E esse vetor coluna é a primeira coluna multiplicada por esse termo, a segunda coluna multiplicada pelo B1, a terceira coluna multiplicada pelo terceiro número, e assim por diante. Ou seja, é cada uma das colunas multiplicada por esses pesos aqui. Então, tanto faz escrever assim ou escrever assim. Coleta os vetores numa única matriz, que é essa daqui, e põe esses pesos aqui, todos empilhados na forma de um vetor coluna.
Então, isso dá a matriz X, que é a matriz 1500 por 31, vezes esse vetor B, que é um vetor coluna com 31 elementos. Então, nós estamos encontrando o seguinte, eu tenho um vetor aqui com 1500 posições, eu quero encontrar um conjunto de pesos, 31 pesos, de maneira que esses preços aqui possam ser escritos da melhor maneira possível, né? Pode ser que o melhor possível seja uma grande porcaria. Nós vamos descobrir isso depois, que esse modelo não funciona, não é bom. Mas eu quero escolher pesos que sejam o melhor possível, para fazer essa aproximação aqui ser a melhor possível. Então, é isso aqui que eu estou querendo resolver. Eu quero encontrar o conjunto de pesos XB, tal que seja o mais próximo possível do vetor Y. Olha como isso aqui fica parecendo um sistema de equações lineares. Não sei se você lembra, lá no sistema de equações lineares, a gente escreve assim, né? Você tem uma matriz AX igual a B. Né? Aqui a notação é diferente, você tem uma matriz de constantes A vezes X igual a um Bzinho do lado de cá, e você resolve fazendo a eliminação gaussiana, etc. Só que essa matriz A que aparece, ela tem que ser quadrada. E essa matriz X aqui, ela não é quadrada. Então, isso aqui não pode realmente ser resolvido como um sistema de equações lineares, mas nós vamos ver aqui o método de mínimos quadrados e isso, mas só adiantando aqui, que já vai servir até para vocês fazerem algumas coisas nos exercícios, a gente pode fazer um truque para resolver esse sistema linear que deveria estar entre aspas aqui, porque não é de fato um sistema linear. Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu relembrar aqui. O que eu estou querendo resolver é isso aqui. Quem é o B? Quem é o B? De maneira que XB é aproximadamente Y, onde Y é um vetor de tamanho 1500, XB é essa matriz aqui 1500 por 31, esse cara aqui é vetor 31. Faz o seguinte, multiplica XB que estava ali, igual a Y, multiplica dos dois lados por X transposto. A matriz X transposta é como se a gente estivesse multiplicando por uma constante dos dois lados. Então, isso talvez não altere. Isso aqui é uma heurística só, tá, gente? Daqui a pouquinho nós vamos ver o resultado rigoroso, correto, que isso aqui é só para quase que uma memorização. Eu gosto de fazer esse truque aqui, porque aí eu obtenho um resultado de regressão linear de maneira super simples, eu não tenho que... Não é difícil de memorizar. Quer dizer, se eu começar lá com o que eu realmente estou querendo, que é isso aqui, o meu vetor de preços, escrito como uma combinação linear das colunas, das características, eu tenho que encontrar esse B, multiplica aqui pela esquerda por X transposto, multiplica aqui também por X transposto, né, para não alterar, encontrando esse resultado. E agora reagrupa os 31 por 31. E esse outro pedaço que está aqui são os preços dos apartamentos, vezes essa matriz toda com as características, isso é um vetor coluna com 31 números. Então, isso aqui é um sistema linear agora usual. Do tipo AX igual a B, né? AB igual a C. A é uma matriz de constantes quadrada, C é um conjunto de constantes também. A única coisa que a gente está querendo é o B. Então, isso aqui é só resolver agora fazendo resolução de sistemas de equações lineares, ou seja, passa essa matriz aqui para o lado de lá, invertendo essa matriz quadrada, que agora ela é uma matriz quadrada, e ela possivelmente vai ter inversa, a gente vai ver as condições exatas em que ela vai ter inversa, e de maneira que a solução é essa daqui, B igual a isso. Então, essa é uma forma heurística de encontrar a solução de mínimos quadrados. Essa realmente, essa expressão que está aqui, é o conjunto de B's que melhor aproxima o vetor de preços, que está aqui, como uma combinação linear dessas colunas. Isso que eu acabei de fazer aqui é uma demonstração, entre aspas, né? Balançando os bracinhos aí, porque é uma mostração, não é uma demonstração. Mas é o resultado exato que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é uma maneira fácil de memorizar o resultado aqui de quem que é o conjunto de coeficientes que é obtido para minimizar
para melhorar, né, para otimizar aquela aproximação de preços como uma combinação linear. Então, esse é o conjunto de coeficientes que é obtido simplesmente manipulando a matriz X, que tem as características, e o vetor de preços. Tá aqui. Ok. Então, essa é assim, uma parte bem introdutória de regressão linear. Agora a gente vai ver um pouquinho mais de teoria envolvendo o modelo de regressão linear. Deixa eu voltar aqui, falando do que a gente viu, o vetor de preços está aqui com dimensão 1500, combinação linear desses outros 31 vetores, eles também de dimensão 1500, cada um deles também no espaço de dimensão 1500. Lembrando, a matriz de desenho é aquela matriz que tem todas as características e também uma coluna adicional de uns, que está aqui, isso às vezes é chamado de design matrix, matriz de desenho. O nosso problema é encontrar esses coeficientes aqui. A gente viu uma mostração anterior que o resultado tinha uma expressão, era x, você não vai lembrar, né, mas era x transposto x, a inversa dessa matriz, vezes x transposto y. Esse é o resultado que a gente encontrou de um jeito heurístico na aula anterior. Nós vamos ver agora uma solução mais perfeita, tá? Uma solução mais rigorosa, mostrando que realmente é a solução ótima. E a solução é a ideia de projeção ortogonal. Por que eu estou usando e insistindo aqui nessa solução? Porque os modelos de regressão linear são modelos muito simples, muito básicos em machine learning, mas algumas das ideias que estão por trás, como essa daqui da projeção ortogonal, são ideias muito importantes. São ideias fundamentais em toda a parte de engenharia de dados. E ela aparece o tempo inteiro. Essa projeção ortogonal que a gente vai ver aqui num espaço vetorial de dimensão 1500, essa mesma ideia, praticamente inalterada, inclusive há demonstrações que a gente vai ver, elas aparecem também quando a gente está trabalhando com espaço de funções, quando você está trabalhando com sinais elétricos, sinais sonoros, acústicos, você faz decomposições usando, por exemplo, projeção ortogonal em espaço de funções com decomposição de Fourier, decomposição de wavelets. São várias outras ideias importantes, interessantes. Então, eu insisto um pouquinho nessa parte aqui, mais teórica, porque ela tem impacto mais para frente. Se você for continuar estudando machine learning, esse é o substrato fundamental do que a gente quer e de como a gente faz aproximações. Não são com heurísticas, né? A teoria que tem por trás é essa que está aqui, que a gente vai ver agora. Num contexto bem específico, que é o contexto de regressão linear. Então, vendo aqui, né, a gente está falando, essa matriz X, que eu mostrei aqui anteriormente, essa daqui é uma matriz 1500 por 31, 1500 é o número de apartamentos que a gente tem, 30 características e mais a coluna de uns, Y e XB, o XB agora é a multiplicação, né, essa multiplicação aqui, isso vezes isso dá um vetor de dimensão 1500, que é o número de linhas aqui, por 1. Né? Porque aqui é um vetor 1531 vezes 31 vezes 1, isso dá 1500 por 1. Então, um vetor de dimensão igual a esse daqui, um vetor igual a esse daqui, com 1500 números. Então, nós temos dois vetores de dimensão 1500. O vetor Y, de preços, e esse vetor que é o resultado de pegar cada coluna da matriz X, que são colunas com 1500 números, multiplicar por uma constante, que é um dos elementos do B. A gente está querendo encontrar o B, esse conjunto de coeficientes, de maneira que esse vetor, que são 1500, seja o mais próximo possível do vetor Y. Nós estamos querendo encontrar um B chapéu, agora, vou chamar de B chapéu, aquele B específico que é o argumento que minimiza em B essa quantidade aqui. O que é essa quantidade? É a distância euclidiana entre o vetor Y, o vetor de 1500 preços, e aqui a predição desses 1500 preços obtido com as características, ao multiplicar cada uma delas pela constante B. Então é isso que a gente está buscando.
Nós estamos querendo o B ótimo. O B ótimo, ele é o valor do B que minimiza essa distância ao quadrado aqui. Vamos chamar de M o subespaço vetorial do R1500, que é formado pelas combinações lineares das colunas de X. Se você lembrar lá de Gaal, você vai lembrar que o 1500 é um espaço vetorial, o R1500. O que é um subespaço vetorial? Isso vai estar também na lista de exercícios, mas um subespaço vetorial é um subconjunto do R1500 que tal que se você tiver dois elementos do subespaço, você somar esses dois elementos, eles continuam dentro do conjunto. Eles são um novo elemento desse subconjunto do R1500. Além disso, o subespaço tem que ter o vetor zero, o vetor formado por 1500 zeros aqui. Bom, se você fizer as combinações lineares das colunas de X, tá aqui, as colunas de X são essas, são 31 colunas. Eu tenho 31 vetores no espaço R1500. O conjunto das combinações lineares que podem ser formadas, olha só aqui para o lado direito, né? Então, todas as combinações lineares, todas as possíveis e imagináveis combinações lineares desses vetores. Por exemplo, uma das combinações é botar todo mundo igual a zero aqui. Eu coloco o B0 igual a zero, o B1 igual a zero, o B2 igual a zero, e o resultado disso é o vetor zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E todos os outros possíveis vetores que você pode estar fazendo combinações lineares dessas 31 colunas que estão aqui. Então, isso é um subespaço vetorial, o subespaço formado pelas combinações lineares das colunas. As colunas são vetores, são 31 vetores do R1500. O conjunto das combinações lineares de um número finito de vetores é um subespaço vetorial do espaço vetorial original. Se essas colunas forem vetores linearmente independentes, então esse MX, esse conjunto, esse subespaço formado pelas combinações lineares, é um espaço de dimensão igual ao número de colunas de X, que é 31 no nosso exemplo. Então, quando que essas colunas não seriam combinações, não seriam linearmente independentes? Ora, geralmente, elas só não vão ser linearmente independentes se você fizer alguma bobagem aqui, alguma barbeiragem na análise de dados. Por exemplo, você tem o número de quartos do apartamento. É uma dessas colunas aqui. Número de quartos do apartamento 1, quartos do apartamento 2, quartos, etc. Uma outra coluna é o número de suítes do apartamento, que são os quartos que possuem banheiros anexos nele, né, junto com ele. Então, geralmente esse número de suítes é um número menor do que os quartos. Os quartos é o número total, suíte e não suíte. E você tem as suítes, que são um número menor. Pode ser 0 suítes, ou uma suíte, ou 2 suítes, ou tem 4 quartos e 4 suítes, pode ter também. Bom, você pode aí querer criar uma coluna adicional, falando assim, bom, eu também vou colocar aqui o número de quartos que não são suítes. Então, você coloca quartos, suítes e os não suítes. Bom, é claro que o não suítes é simplesmente o número de quartos menos o número de suítes. Então, você tem duas colunas aqui. Uma coluna seria a coluna quartos, que subtraindo da coluna suítes vai te dar a outra coluna, que é a coluna não suítes. Vai ser exatamente igual à outra coluna. Então, você tem uma das colunas, um dos vetores, sendo escrito como uma combinação de outras colunas, exatamente como combinação de outras colunas. Esse é um caso em que as colunas de desenho seriam linearmente dependentes, e aí essa teoria aqui não vai seguir, não vai poder ser prosseguida. Tem outras maneiras de tratar se elas forem linearmente dependentes também. Tá? Mas, em princípio, eu vou assumir que elas são linearmente independentes, que tem alguma informação diferente
na coluna que não pode ser obtida simplesmente fazendo um cálculo estrito matemático a partir das outras colunas, tá? E o que a gente está querendo agora é qual é o conjunto de pesos, B, que minimiza essa quantidade. Nós estamos vendo isso agora como um problema de álgebra linear. Eu tenho um vetor y no espaço R1500. Eu estou considerando aqui todas as combinações lineares das colunas da matriz X. Eu estou querendo aquela combinação linear que minimiza essa distância aqui. Qual é a solução? A solução é esse vetor xb, o b tem que ser escolhido de maneira que o xb vai ser a projeção ortogonal desse vetor y no espaço, no subespaço vetorial formado pelas combinações lineares das colunas de X. Então, deixa eu mostrar ou relembrar, ou talvez mostrar pela primeira vez para alguns, esses conceitos de projeção ortogonal, etc., em subespaços. Olha, rever o que é subespaço vetorial, etc., eu vou deixar para você fazer isso por sua conta, tá? Então, imagina que W é um subespaço vetorial do Rn. A gente define a projeção ortogonal de um vetor do Rn nesse subespaço W, que está aqui, é um vetor Wzinho do Rn, tal que o W é ortogonal a y menos W. O que isso significa? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Não, tem não. O produto interno desse vetor por esse outro vetor que é formado aqui, ele tem que ser o zero. Existe um resultado que você vai provar na lista de exercícios que a projeção, para você obter a projeção desse vetor num espaço formado pelas combinações lineares das colunas de X, você obtém simplesmente multiplicando o y por essa matriz H que está aqui, essa matriz com essa expressão complicada aqui. Então, eu estou dizendo assim, você tem um vetor qualquer no R1500. Pega essa matriz H, que está definida aqui, que só depende do X, e multiplica pelo H. Esse resultado é um elemento, é uma combinação linear das colunas de X. Isso aqui é uma combinação. Todas essas afirmações que eu estou fazendo, você vai fazer a demonstração delas rigorosa na lista de exercícios. Tá? Por exemplo, que esse vetor pertence a esse subespaço. Realmente esse vetor aqui é uma combinação linear das colunas da matriz X. Além disso, esse vetor não só ele está lá dentro desse subconjunto, como ele é a projeção ortogonal do y nesse mx. Porque se você pegar esse vetor, que seria o nosso Wzinho aqui, esse vetor dentro do conjunto do subespaço mx aqui, e multiplicar pela diferença aqui do y menos o próprio W, quer dizer que nesse caso é o HY, essa diferença aqui, esse produto, né, isso aqui, você multiplica agora, é produto interno, então fica aqui o produto de um vezes o outro. Aqui, gente, vocês desculpem, aqui devia estar, como é produto interno, né, é a mesma coisa que multiplicar essa matriz aqui transposta, então isso aqui transposto deveria ser HT, YT, HT, Y, HT, essa matriz HT, ela, de novo, é outro resultado que você vai demonstrar, HT é uma matriz simétrica, então H transposta e H é a mesma coisa. E além disso, HT vezes H é também, ela é idempotente, quer dizer, ela multiplicada por ela mesma, quer dizer, HT é igual a H, porque ela é simétrica. Além disso, ela é idempotente. Ela multiplicada por ela mesma é igual a ela mesma. Você vai verificar isso daqui, todos esses resultados. Então, de maneira que esse negócio aqui fica simplesmente H, e isso aqui vai dar zero no final. Então, realmente, isso aqui satisfaz a condição de ser a projeção ortogonal. Então, a solução de mínimos quadrados, eu compreendo que isso aqui deve estar meio correndo, meio depressa, com muito jargão e muita coisa, anotação matemática, etc. Mas você vai ter tempo de rever tudo isso aqui na lista de exercícios, eu espero. O B-chapéu é o argumento, a nossa solução de mínimos quadrados, então, o B-chapéu, que é o argumento que minimiza essa distância, ele é obtido
simplesmente fazendo o seguinte, pega a matriz, essa matriz X, essa matriz composta, matriz H, criada com a matriz de desenho X, pega o vetor de preços e projeta esse vetor de preços no espaço dessas colunas da matriz X, isso vai ser essa projeção ortogonal, e a solução XB, o B que você está querendo, é simplesmente esse cara, o HY, que agora eu volto aqui o H escrevendo ele na forma da matriz X, que estava aqui em cima, tá aqui, e agora simplesmente vejo que, então, o XB, o B é igual a esse pedaço do lado de cá. Esse aqui é o meu vetor de coeficientes, esse pedação que está aqui, que é isso aqui. Que é a mesma coisa que a gente encontrou com aquela heurística simples que eu fiz anteriormente. Vocês veem que o caminho aqui é bem mais longo, bem mais teórico, mais trabalhoso, né? E também mais rigoroso e mais legal, um resultado mais poderoso do que aquela heurística que a gente fez antes. Mas a heurística, pelo menos, ela fornecia essa solução aqui de maneira bem rápida e direta. Bom, a gente vai ver uma abordagem mais probabilística que vai permitir a gente estudar melhor as propriedades do estimador de mínimos quadrados. Ele é chamado de estimador de mínimos quadrados, esse vetor de B, porque ele está minimizando essa soma que está aqui, essa distância ao quadrado entre esses elementos aqui. Essa distância ao quadrado é que dá origem a esse nome de mínimos quadrados, porque a gente está minimizando essa diferença entre a distância ao quadrado entre esses dois vetores que estão aqui. Por que a gente não minimiza a distância entre esse vetor e esse e minimiza a distância ao quadrado? É a mesma razão que a gente viu, acho que a gente viu antes em algum lugar, né? Não lembro. Bom, é a mesma razão pela qual a gente faz o tempo inteiro isso em vários outros problemas, que é a seguinte, a distância só é um negócio mais complicado, é um problema que envolve módulo. A distância ao quadrado é uma coisa bem mais fácil de ser minimizada matematicamente. Ela tem sempre solução, a solução, a função ela vai ser convexa, ela vai ter um monte de propriedades interessantes que vão ser úteis para a gente, e a ideia era que se você faz com que a distância ao quadrado desse cara para o XB seja mínima, então a distância deles também deve ser bastante próxima. Então não deve ser um valor muito diferente do que você obteria se você estivesse minimizando sem esse quadrado aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos slides que ainda faltam. Eu acho que eu vou... Engraçado que não estou vendo aqui. Eu vou parar aqui porque eu queria fazer uns desenhos dessa projeção ortogonal. Eu não estou vendo ele aqui, eu não sei exatamente onde está, mas eu acho que o material de hoje tá bom, tá de bom tamanho para a aula de hoje. A gente retoma na quinta-feira, eu faço uma revisão rápida dessa parte que a gente viu agora, e a gente, com a geometria, né, do espaço Rn, e aí vocês vão ver se eu, inclusive, já passo a lista de exercícios hoje, agora de tarde, e eu vou até pedir para vocês começarem fazendo alguns exercícios dessa parte de regressão linear, que aí, com sorte, alguns de vocês já vão ter visto alguns desses exercícios para a aula de quinta-feira. Vai ficar mais sólido essa teoria aqui, que a gente vai precisar avançar, aprofundar mais um pouquinho nela. Tá? Daqui a pouquinho a gente já vai estar chegando em questões assim, com dados propriamente dito, tá, gente? Aqui, logo em seguida, aqui, regressão em R. Não vou fazer essa parte em Python, realmente não fui lá olhar como é que faz isso em Python e tal, mas eu acho que é bastante simples, mais ou menos parecido. Ok, tem alguma pergunta, gente? Professor, falando do material, eu dei falta dos slides do LDA que você tinha usado na aula do dia 29. Ah, é?
Porque eu tava... Quer dizer, considerando o que a gente olhou agora, acho que é natural tentar estabelecer um paralelo, pelo menos com a parte de extração de features do LDA, né? Considerando a Não, similaridade. você tem razão, é porque eu acho que eu deixei num conjunto de slides separados, eu talvez tenha esquecido eu coloquei o de análise. Tá bom, eu vou dar uma olhada nisso aqui agora, tá? Não, beleza. Isso é fácil de resolver. Mais alguma questão, gente? Ok, então vamos parar por aqui e eu vejo vocês na quinta-feira novamente.